Doctor Who vai acabar no dia 24 de maio de 2025. O segundo episódio dessa segunda temporada de Doctor Who foi escrito pelo Russell T Davies e se chama Lux, ou Luz, e ele é sobre o cinema. O Doutor e a Belinda vão pro passado lá nos anos 50 porque eles não conseguem voltar pro bendito dia 24 de maio de 2025 e eu vou explorar um pouco mais sobre isso ao decorrer do vídeo. Chegando lá, eles descobrem esse problema no cinema, que tá fechado. Eu tenho algumas coisas a falar sobre esse episódio em comparação com o episódio da temporada anterior, o segundo episódio, que foi o The Devil's Cord, que a gente viu o maestro lá do Panteão dos Deuses continuando essa história que o Russell T Davies começou desde o Toymaker. Aqui tem o personagem que é a luz, o deus da luz, e ele vem através da luz do cinema. O que é uma ideia muito legal de se conectar aí com todos esses conceitos que o Russell T Davies está trazendo para Doctor Who dessa vez. Mas, é claro, é importante entender aqui que as duas temporadas foram escritas e produzidas ao mesmo tempo, então as similaridades são grandes. No episódio The Devil's Cord, a gente viu essa personificação da música, e aqui nesse episódio é um pouco similar. No cinema, essa criatura que, através da luz, se torna esse desenho animado, também vem porque as pessoas estão ali no cinema, porque elas estão assistindo algo, estão se entretendo. Então, são episódios que começam a ficar similares nessa ideia. Mas não só no conceito dos dois episódios, a gente vê também algumas imagens que são praticamente parecidas. O Doutor e a Ruby lá naquele episódio trocaram de roupa, passearam pela TARDIS dançando. Aqui o Doutor e a Belinda fazem a mesma coisa, praticamente a mesma cena com Doutor e Companions diferentes. É proibido fazer isso? Não é. São episódios com vibes parecidas, eles são até o segundo episódio de cada temporada. Pra mim não é um problema, é só eu tô vendo essa similaridade que talvez perca um pouco dessa originalidade aí que Doctor Who busca sempre trazer. Mas somente nesses conceitos, porque os episódios em si são totalmente diferentes. Eu acho que esse aqui se deu melhor se fosse comparar. Foi muito criticado na temporada anterior que a gente via poucas vezes a TARDIS, que o Doutor e a Ruby praticamente não apareciam dentro da TARDIS, as viagens eram fora da câmera, as coisas não aconteciam e parecia algo tão desconectado, né? Porque a TARDIS é uma peça tão essencial em Doctor Who e a gente não via mais ela. Eu comecei a pensar, são duas temporadas produzidas ao mesmo tempo. Em uma, teve toda a ideia do Sutekh prendendo a TARDIS, viajando dentro da TARDIS, tudo isso. E aqui não tem mais isso, o Sutekh foi derrotado, tanto que ele é citado nesse episódio mais uma vez como um personagem que foi derrotado pelo Doutor, e o Doutor é extremamente importante porque ele tá derrotando todos os deuses. Na temporada anterior a TARDIS não apareceu. Nessa temporada, nesses episódios, a TARDIS tá aparecendo mais. E tá aparecendo daquela forma que a gente gosta muito, da forma como o Russell T Davies contava as histórias lá no início, quando ele voltou com Doctor Who em 2005, que era a gente vê essa coisa caseira do Doutor tentando fazer as coisinhas dele pra levar a Belinda de volta pro dia 24 de maio. Eu lembro muito bem da série clássica que o Doutor sempre estava lá na TARDIS, mexendo em alguma coisa, construindo alguma coisa, e isso levava ao episódio em si, isso levava à próxima aventura. O que tá por trás das portas da TARDIS? Quando eles abrem a porta, o que acontece? E isso é bom de ver que as cenas que começam na TARDIS levam para outra etapa, levam para um próximo episódio. No caso, foi esse que a gente viu nos anos 50. Eu adoro ver essa conexão entre os episódios, que o que acabou lá no primeiro continua nesse aqui e provavelmente vai continuar no próximo. Não é algo tão desconectado que parece que os personagens foram inseridos nesses lugares no tempo e espaço e não que eles viajaram até lá. Porque uma série que tem uma máquina do tempo como a TARDIS precisa ser usada. A gente precisa ver a TARDIS em ação, a gente precisa ver
por que e como eles chegaram até lá, até os anos 50. Então é aqui que acontece toda essa nossa aventura. O episódio em si, ele parece, mais uma vez, por causa do tempo dele, 40 e poucos minutos, ele não tem espaço para se desenvolver de uma forma mais complexa. Então é aquele episódio de Doctor Who que você começa com uma ideia, uma ameaça, pessoas morrem, e essa ameaça depois é destruída pelo doutor lá no final. E aí é ver como essa criatividade é usada, né? Como eles vão derrotar esse monstro. E eu gostei que esse desenho animado que veio à vida, ele foi derrotado pela própria arma, pela luz. E quanto mais luz ele absorvia, maior ele ficava, até ele se tornar literalmente um deus. Aí ele, de ser um deus que veio com um propósito, realmente virou algo muito maior que está viajando pelo universo, cada vez mais se expandindo. Interessante isso, e eu gostaria de saber se isso em algum momento vai voltar como uma ameaça. Provavelmente não, porque a sensação que deu é que foi finalizado isso, foi quase algo poético, que o Deus ali da luz virou luz no universo, virou estrela, virou galáxia, se expandiu. Foi muito além do que ele era. Então é bonito isso, finalizou de uma forma bem satisfatória, apesar de rápida, mas também muito criativa, que é usar o doutor, usar a regeneração dele, usar esses elementos de Doctor Who que até então estavam meio sendo colocados aí, como eu comentei no vídeo anterior e como muitas pessoas falaram também durante a temporada anterior. As coisas foram explicadas muito rápidas para Ruby Sunday, por exemplo. Nesse caso aqui para Belinda está sendo algo bem mais desenvolvido de uma forma que os elementos são inseridos aos poucos. Eles são inseridos de maneira que é a personagem que está interagindo com o doutor e o assunto surge. Não é algo que o doutor começa a explicar só para a gente entender, só para o público entender e ficar ciente do que se trata Doctor Who. Aqui os elementos são inseridos na conversa. Então o doutor e a Belinda, quando estão presos dentro daquele desenho animado, tem uma conversa emocionante sobre a relação deles. O doutor sobre não ter mais casa e a Belinda sobre querer voltar para casa. Aí se constrói a relação dos dois personagens, que no fim do episódio a gente vê a Belinda confiando mais nele e tendo essa relação mais próxima com esse doutor. Agora eles meio que indo juntos descobrir o que está acontecendo e não somente a Belinda exigindo que o doutor leve ela para casa. E eu acho que essa dinâmica já começa a mudar, porque vai ser interessante ver como a Belinda e o doutor vão se relacionar juntos, e não somente essa relação de que ela tá pegando um táxi e quer ir para casa. Tô gostando da forma como a conexão deles tá se encaixando muito melhor do que foi feito com a Ruby. A Belinda tem uma caracterização bem mais profunda, pelo que dá pra sentir. A personagem dela é muito simpática e eu gosto de ver a relação do doutor com a Belinda na tela. É mais ou menos aquilo que existe em Doctor Who, que um doutor tem sempre a sua companion. Então, por exemplo, o 11º doutor tinha a Amy como companion. E o 12º tinha a Clara. Apesar da Bill ser a minha companion favorita da série toda, mas a companion mesmo que a gente lembra do 12º doutor era a Clara. E assim vai, como o 9º doutor e a Rose, obviamente são só eles dois, mas o 10º doutor também a gente pode colocar ali com a Donna, talvez, mas, enfim, cada doutor tem a sua companion principal, e eu tô sentindo que a Belinda é a companion principal do 15º doutor. Ela tem uma conexão muito maior com ele do que eu vi com a Ruby Sunday, tanto que a Ruby agora vai ser uma personagem meio que aparece aí de vez em quando, mas não sempre, e a Belinda é a nossa companion atual. Não sei até quando ela vai ficar, não sei como essa história vai terminar, mas me parece que tá muito mais encaixadinho, tá
tá fluindo de uma forma bem legal e que é satisfatória. Então esse episódio lida com tantas coisas que já desenvolvem a temporada de uma forma melhor, que eu tô feliz em assistir. Claro, ela traz um Doctor Who mais simples, ela não tenta ser um Doctor Who muito profundo, assim, como a gente via na era do Steven Moffat, que os episódios às vezes podiam ser bastante densos. O Russell T Davies aqui tá trazendo uma leveza, e eu gosto de ver isso também. Apesar de gostar de ver episódios mais complexos e profundos, que eu tenho certeza que vão aparecer ao longo da temporada também. E outro ponto do episódio que me deixou assim, nossa, o que tá rolando? É essa quebra de quarta parede maluca que tá acontecendo desde lá do Toymaker até agora, que é quando o Doutor e a Belinda entram no filme, né, no desenho animado, e estão tentando sair de lá, e eles encontram os fãs de Doctor Who, que é algo bem surreal, assim, porque tira um pouco a gente dessa imersão, que eu acho que foi a ideia do episódio, tirar um pouco dessa relação de que você tá assistindo um episódio, foi mais, eu tô assistindo a vida real, tá confuso, então o episódio dá a entender também que a gente, como fã de Doctor Who, também é uma criação desse Deus, e a gente está assistindo o Doutor, que o Doutor é a vida real e a gente é só uma criação. O que é real agora, eu não sei, mas o Russell T Davies faz uma forma de criar uma piada aí com os fãs de Doctor Who, falando sobre todas essas coisas de que o Blink é o episódio favorito, de que as pessoas veem as coisas que vazaram e já sabem o que aconteceu, de ficar reclamando o tempo todo sobre tudo. Essa ideia de que o fã de Doctor Who mais odeia Doctor Who do que gosta, também tem isso. Mas foi uma coisinha aí que ficou, não sei, eu acho que ficou um pouco esquisita. Era pra ser uma piadinha assim, mas eu não sei, a vibe aí dessas cenas ficou meio estranha, e eu não sei se eu precisava ter visto isso no episódio todo. Não sei, pra mim foi a parte mais desnecessária do episódio, que se a gente tivesse usado esse tempo pra acrescentar outras coisas do enredo mesmo, eu acho que poderia ter ficado melhor e não ter tirado tanto essa imersão. Mas essa era de Doctor Who tá fazendo isso, tá fazendo com que as pessoas que assistem a série notem que elas estão sendo observadas. Então tem a Donna Flood, que ela anuncia no final do episódio que Doctor Who vai acabar no dia 24 de maio de 2025, e eu começo a pensar aqui, se toda essa ideia de que tá todo mundo falando Doctor Who pode ter uma pausa de tanto tempo, claro que pode ter, porque eles nem começaram a gravar a próxima temporada, mas eu fico imaginando se toda essa questão aí sobre a renovação de Doctor Who, sobre o possível cancelamento de Doctor Who, não é literalmente aqui parte do enredo dessa temporada. Se eles vão fazer a Donna Flood contadora de histórias de Doctor Who, se a pessoa que criou Doctor Who, que criou a forma que Doctor Who conta as histórias, que criou a série clássica, que criou o Doutor, talvez, não sei, mas se ela é a deusa de Doctor Who, que criou a série e que ela decide se a série é renovada ou não, e que ela decide para onde vai essa história. E no fim dessa temporada, talvez a gente veja até um anúncio de renovação da série, de que ela vai seguir para onde vai essa história, porque a impressão que eu tenho é que a Donna Flood, ela é a que controla Doctor Who. Eu tô entendendo que talvez seja isso. Essa é a história dela. Pode ser bem interessante de ver se for feito de uma forma certa. Eu espero que depois que terminar essa temporada, essa parte dos deuses seja deixado de lado um pouco e a gente vai mais para um Doctor Who, estilo Doctor Who mesmo, porque essa quebra de quarta parede a todo momento também pode incomodar bastante ao longo do tempo, e espero que não seja algo que aconteça com muita frequência e que seja parte desse enredo, mas que logo a gente parta para outra e veja o que vai acontecer em seguida. Enfim, mas
fico bem interessado em saber qual é o papel da Donna Flood aí em toda essa história. E mais só alguns detalhes finais. Tocou música das eras do 11º Doutor, o que eu achei bem interessante, uma escolha bem particular de colocar as músicas da era dele aí, misturadas com as novas. Não sei exatamente qual o motivo, ou se é só para emocionar mesmo, mas estava ali uma lembrança dessas trilhas sonoras também. E claro, é importante citar aqui que o Doutor e a Belinda foram para uma época nos anos 50 em que o racismo era extremamente forte, né? Estados Unidos, e que sim, era forte lá, tinha a segregação e as pessoas não podiam entrar no cinema, eram só pessoas brancas que podiam. E, enfim, assistindo isso, eu fico pensando como a gente está retratando episódios do passado, mas tem muita coisa que já começa a vazar para o nosso futuro, para o nosso presente, no caso, e que é bem preocupante. Então, os Estados Unidos é complicado, mas no Brasil também a gente não pode dizer que é só lá fora que acontece esse tipo de coisa. No Brasil o racismo é bem forte e eu acho que é necessário falar sobre isso. No episódio é mostrado de uma maneira menos óbvia, talvez, porque ali foi usado essa ideia de que esses personagens estavam sendo manipulados pelo Deus ali da luz e que tudo isso era uma enganação, mas mesmo assim essas coisas aconteciam. Então, mesmo que tenha sido ficção, mesmo que não tenha sido uma cena real, ela foi real para muitas pessoas e ela é real até hoje. Então, eu acho sempre importante que Doctor Who traga esses assuntos, debate esses assuntos e a gente depois continue essa conversa entre fãs, e que é fundamental entender que esse tipo de coisa não é certo e é na tela, é na mídia e é em todos os lugares que a gente precisa mostrar isso. E claro, essa representatividade do Dr. Ncuti Gatwa e também a Belinda, a Companion, que é interpretada pela atriz Varada Sethu. E que bom que Doctor Who ainda esteja colocando esses assuntos e debatendo eles. Também é muito importante ver como essa série é quase artesanal. A produção dela é feita com tanto cuidado. Você vê os bastidores desse episódio, por exemplo, e eles levaram meses e meses animando esse personagem que apareceu só para dar vida a ele, fazer com que esse desenho animado seja perfeito e seja lindo de ver na tela. E realmente foi algo sensacional de assistir. Doctor Who, como sempre, valorizando artistas, fazendo tudo no braço, e eu acho que isso é o mais importante também. A gente assistir um episódio e depois ver os bastidores e notar como eles ainda incentivam a criatividade, ainda incentivam essa ideia de fazer arte e tornar Doctor Who algo muito mais profundo do que somente uma série que tem conceitos, mas que usa, por exemplo, inteligência artificial para criar algo. Não, Doctor Who usa artistas e pessoas reais para criar, e é isso que faz a série ser tão boa de assistir e tão interessante de continuar acompanhando. Falei. Não sei se falei tudo, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vocês continuem nos comentários debatendo sobre esse episódio. Eu volto no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo.